Você já reparou que as corujas são como as celebridades misteriosas do mundo animal? Sempre discretas, voando no escuro, com olhos gigantes que parecem te ler por dentro. Elas são aquelas criaturas que aparecem e somem em silêncio, mas deixam um rastro de fascínio por onde passam. Desde os tempos antigos, essas aves são rodeadas de mistérios. Já foram vistas como símbolos de sabedoria, avisos de maus presságios e até como bruxas disfarçadas. Mas por trás dessas histórias e superstições, existe um animal real, com habilidades incríveis, comportamentos surpreendentes e um papel essencial na natureza. E olha, se você acha que conhece coruja só por ver um bichinho empoleirado fazendo hu-hu, se prepara, porque a realidade é muito mais insana, divertida e até bizarra do que qualquer filme de fantasia. Ao longo desse vídeo, você vai descobrir desde segredos da anatomia, estratégias de caça, relações familiares, lendas do mundo todo, até os desafios que elas enfrentam no século XXI, e muito mais. Então, respira fundo, ajusta o volume e vem comigo, porque a partir de agora, a noite é delas, e o conhecimento é seu. Bem-vindo ao mundo das corujas, as guardiãs silenciosas que dominam o céu noturno como verdadeiras lendas vivas. Você já ouviu aquele som arrepiante no meio da noite? Uma espécie de hu-hu. Não é um fantasma, nem algum ser místico. É ela, a coruja, a verdadeira rainha da escuridão. Mas por que será que elas só aparecem à noite? E o que faz delas tão especiais no reino animal? Vamos começar do começo. As corujas são aves, sim, mas bem diferentes das que a gente vê voando de galho em galho durante o dia. Elas fazem parte da ordem Strigiformes, que inclui mais de 200 espécies espalhadas pelo mundo. E o mais interessante, elas vivem em praticamente todos os continentes, com exceção da Antártida, porque até as corujas sabem que lá é frio demais. Agora, olha só essa curiosidade. As corujas são símbolos de sabedoria em muitas culturas. Já na Grécia Antiga, por exemplo, elas acompanhavam a deusa Atena, que representava a inteligência. Mas em outros lugares, como em algumas culturas indígenas e medievais, elas já foram vistas como mensageiras do além. Meu amigo, essa ave tem reputação de sobra, mas não se engane com a carinha fofa. As corujas são predadoras natas, e sua anatomia é feita sob medida para caça noturna. Garras afiadas, visão absurda e audição de outro planeta. E isso nos leva para a próxima parte, onde a gente vai entender como essas caçadoras operam na calada da noite. Se você acha que o Batman é o rei da noite, é porque ainda não conhece a anatomia de uma coruja. Essa ave é tipo um drone biológico com superpoderes, e o primeiro deles é a visão noturna. As corujas têm olhos enormes, que ocupam boa parte do crânio. Eles não se movem como os nossos, mas são tão potentes que enxergam onde a gente só vê escuridão total. Agora, segura essa. Os ouvidos das corujas são assimétricos. Isso mesmo, um é mais alto que o outro. Parece zoeira, mas é genial. Essa diferença permite que elas captem sons em 3D e localizem com precisão milimétrica qualquer barulho, até o de um rato andando na neve. E já que falamos em caça, as corujas têm garras super afiadas e um bico curvo, que funciona como um verdadeiro triturador. Elas caçam silenciosamente, graças às penas adaptadas que abafam o som do voo. Ou seja, enquanto a presa pensa que tá tudo tranquilo, bam, lá vem a coruja no modo ninja ativado. Elas caçam roedores, insetos, répteis e até outras aves. E o mais curioso, engolem a presa inteira. Depois, algumas horas mais tarde, regurgitam uma pelotinha cheia de pelos e ossos. É como se fosse o resto do almoço empacotado, um verdadeiro resíduo da caçada. Mas nem só de caça vive a coruja. Na próxima parte, vamos descobrir como elas vivem
se reproduzem e cuidam dos filhotes. Spoiler: elas são pais e mães muito mais presentes do que você imagina. Se você achava que a vida das corujas era só sair por aí pegando rato na madrugada, prepare-se para uma parte mais fofa e surpreendente. Porque sim, por trás daquele olhar fixo e penetrante, existe uma vida familiar agitada. As corujas costumam ser monogâmicas. Em muitas espécies, o casal fica junto por vários anos, às vezes por toda a vida. Quando chega a hora de procriar, o macho até oferece presentinhos para a fêmea, presas recém-capturadas. É tipo um jantar romântico na floresta. Mas o mais incrível é o cuidado com os filhotes. A fêmea põe de 1 a 14 ovos, dependendo da espécie, e fica responsável por chocar. Enquanto isso, o macho sai em busca de comida e protege a área. E depois que os filhotes nascem, aí sim começa a correria. Você sabia que nem toda coruja é igual? Aliás, tem umas que parecem ter vindo direto de outro planeta. Se liga nessa parte porque a gente vai conhecer as diferentonas do clã das corujas. Aquelas que arrasam no visual, no disfarce e na adaptação. Primeiro vamos falar da famosíssima coruja das torres, com aquele rostinho em formato de coração. Ela parece um fantasma planando por aí, e por isso é até chamada em alguns lugares de coruja da morte. Mas calma, ela não traz azar. Ela traz equilíbrio para o ecossistema, comendo ratos e controlando pragas. Agora segura essa. Tem coruja que se camufla como tronco de árvore. A campeã nesse quesito é a coruja mestre da camuflagem, também chamada de coruja pescadora ou coruja assobiadora, dependendo da região. Quando ela se sente ameaçada, ela se estica todinha, fecha os olhos e fica igualzinha a um galho seco. Se piscar, você perde. E tem as pequenas também. A mocho-diabo, por exemplo, é uma mini coruja que tem um nome assustador, mas só mede cerca de 15 centímetros. Já a maior zona do grupo é a coruja real europeia, que pode ter quase 2 metros de envergadura. Imagina cruzar com uma dessas voando de noite? Além das variações de tamanho, as corujas têm diferentes hábitos alimentares e estratégias de caça. Tem coruja que prefere caçar em campo aberto, outra no meio da floresta, outra em áreas urbanas. Elas se adaptaram muito bem às mudanças causadas pelos humanos. Mas, falando em humanos, nem tudo são flores no mundo das corujas. Na próxima parte, vamos falar dos perigos que essas aves enfrentam e o que a gente pode fazer para ajudá-las a continuar reinando nos céus noturnos. Apesar de serem verdadeiras máquinas de caça noturna, muitas corujas estão em risco. E a culpa, como sempre, é nossa. O primeiro grande vilão é o desmatamento. Quando florestas são derrubadas, as corujas perdem seus locais de caça, de ninho e até de descanso. Sem esconderijo e sem comida, muitas acabam morrendo ou migrando para áreas urbanas, onde enfrentam ainda mais perigos. Outro problema são os venenos usados contra ratos. Muita gente usa raticida sem pensar nas consequências. Aí o rato envenenado vira refeição da coruja e ela também morre. Ou seja, o que era para ser uma solução vira uma armadilha mortal. E não para por aí. As luzes das cidades confundem essas aves, que são feitas para caçar no escuro. Sem falar nos fios elétricos, nas colisões com carros e até na perseguição de pessoas que acham que elas dão azar. Triste, né? Mas a boa notícia é que dá para ajudar. Você pode apoiar projetos de preservação ambiental, evitar o uso de venenos, proteger áreas verdes e até construir caixas-ninho em locais seguros. Tem muita gente plantando árvores, monitorando ninhos e estudando essas aves para garantir um futuro melhor para elas. E, claro, quanto mais a gente fala sobre corujas, mais gente se encanta com essas criaturas incríveis e mais vontade tem de protegê-las. Então, da próxima vez que ouvir um hu-hu à noite, lembre-se: você está ouvindo uma sobrevivente, uma caçadora silenciosa e uma guardiã da natureza. Você já parou para pensar como as corujas se comunicam?
Será que elas falam uma com a outra? Será que existe uma linguagem das corujas? A resposta é sim, e ela é muito mais rica do que parece. As corujas emitem sons que vão muito além do famoso hu-hu. Cada espécie tem um canto diferente com padrões únicos de vocalização, que servem para marcar território, chamar parceiros ou até afastar intrusos. Algumas soltam gritos estridentes, outras emitem chiados, parecidos com cobra, e tem até coruja que ronca. Sério, ronca igual gente. Além da voz, elas também se comunicam com postura corporal. Quando se sentem ameaçadas, algumas inflacionam as penas para parecer maiores. Outras fazem aquele movimento de girar a cabeça lentamente, como se estivessem dizendo: "Sai daqui, eu te vi." E falando em girar a cabeça, tem coruja que consegue virar até 270 graus. Mas isso é papo para outra parte. Agora o foco é, sim, corujas falam. E muito. Só que na linguagem secreta da noite, onde o silêncio reina e cada som tem um significado. Você já tentou imitar uma coruja e virar a cabeça toda para trás? Pois é. Não tente em casa, porque só elas conseguem esse truque sinistro, e sem se machucar. Mas como isso é possível? A coruja consegue girar a cabeça em até 270 graus porque tem um pescoço completamente diferente do nosso. Enquanto nós temos 7 vértebras cervicais, elas têm 14. Isso dá uma flexibilidade absurda para o pescoço delas. Mas não é só isso. Os vasos sanguíneos das corujas têm uma estrutura especial, que evita bloqueios durante esse giro radical. Cientistas descobriram que elas têm reservatórios de sangue extras na base do pescoço, que mantém o fluxo mesmo quando o giro acontece. Ou seja, enquanto você gira o pescoço e fica tonto, ela gira e continua de boa, observando tudo ao redor. E para que isso tudo? Para compensar os olhos fixos que não se mexem dentro da órbita. Já que o olho não vira, o pescoço vira por ele. É tipo o modo radar da coruja. Ela gira a cabeça e varre o ambiente com uma precisão absurda. Uma engenhoca biológica tão insana que inspirou até o desenvolvimento de câmeras e robôs com visão panorâmica. Você sabia que as corujas também são cidadãs? Isso mesmo. Elas estão cada vez mais presentes nas grandes cidades, se adaptando ao caos urbano como verdadeiras sobreviventes modernas. Com o desmatamento e a redução das florestas, muitas espécies de corujas começaram a ocupar áreas urbanas. E adivinha só, elas se deram bem. A cidade oferece um monte de lugares para se esconder, como telhados, torres de igreja, postes altos e até buracos em prédios abandonados. E o mais curioso, elas ajudam muito na cidade. Caçam ratos, baratas, morcegos e equilibram populações que poderiam virar praga. É como se fossem o time secreto de controle de pragas da natureza, só que sem cobrar taxa. Mas a vida urbana também tem riscos. Corujas são frequentemente atropeladas, colidem com vidraças e sofrem com poluição luminosa. Algumas chegam até em centros de reabilitação, com problemas neurológicos causados por excesso de barulho. Mesmo assim, elas seguem firmes. E você pode ajudar. Se ver uma coruja ferida, acione órgãos ambientais. E se quiser atrair corujas para o seu quintal, plante árvores nativas e evite venenos. A cidade pode ser lar para todos, até para as rainhas da noite. Se coruja é ave noturna, como assim existem corujas que caçam de dia? Pois é, esse é mais um mito que a gente vai quebrar agora. Nem toda coruja é noturna. Algumas espécies são diurnas ou crepusculares, ou seja, preferem o amanhecer e o entardecer. Um exemplo é a coruja do Nabal, que adora caçar de dia e vive em campos abertos. Ela tem hábitos diurnos porque sua estratégia é voar bem alto e vasculhar o chão em busca de pequenos roedores, algo que funciona melhor com luz natural. Outra é a coruja das neves, sim, aquela mesma do Harry Potter. Essa maravilha branca e felpuda é ativa durante o dia, especialmente nas regiões polares,
onde às vezes o sol não se põe por semanas. Essas exceções mostram que as corujas são mestres da adaptação. Dependendo da espécie, do ambiente e da necessidade, elas podem mudar completamente seu horário de atividade. Ou seja, enquanto umas reinam na calada da noite, outras brilham sob a luz do sol. E para fechar essa jornada, que tal mergulhar no mundo da ficção? As corujas têm presença garantida na cultura pop, e não é à toa. Com aquele ar misterioso e visual impactante, elas se tornaram ícones da sabedoria, da magia e do desconhecido. Em Harry Potter temos a coruja Hedwig, que além de entregar cartas voando, é fiel, inteligente e praticamente um personagem principal. Já em A Lenda dos Guardiões, as corujas são guerreiras, sábias e épicas. Nos videogames, as corujas aparecem como guias, espíritos ou sentinelas mágicas. Em desenhos animados, são personagens cômicas ou super sérias. Até no símbolo de faculdades, bibliotecas e logotipos de cursos, lá estão elas. Firmes, sérias, com aquele olhar de quem já leu todos os livros do mundo. Mas por que tanto destaque? Porque elas combinam sabedoria, silêncio e imponência. São como mestres que observam sem falar. E quando falam, dizem só o essencial. As corujas são muito mais do que aves. Elas são personagens eternas, vivas dentro e fora da floresta. E dentro e fora da nossa imaginação. E depois dessa viagem alucinante pelo universo das corujas, do voo silencioso às lendas antigas, das estratégias de caça aos enigmas biológicos, uma coisa fica clara como o luar em noite sem nuvem. As corujas são muito mais do que aves. Elas são enigmas alados que desafiam tudo o que a gente pensa que entende sobre o mundo animal. Elas não têm pressa, não vivem no agito frenético da maioria das espécies. São discretas, pacientes, observadoras. Elas não chegam fazendo barulho. Elas chegam quando ninguém está olhando e agem quando ninguém espera. E isso por si só já é algo que impõe respeito. Enquanto o mundo gira numa velocidade absurda, cheio de ruídos, agitação, disputas e pressa, as corujas vêm na contramão do caos. Elas mostram que é possível dominar o ambiente sem dominar os outros, que é possível ser forte sem ser agressivo, que é possível causar impacto sem levantar um dedo, ou melhor, uma asa sequer. E o mais fascinante, elas estão em todo lugar. Nas florestas tropicais, nas estepes geladas, no centro da cidade, no quintal da sua casa, e mesmo assim continuam sendo invisíveis para quem não presta atenção. Porque coruja é assim: quem vê, vê. Quem não vê, nem imagina o que está perdendo. Culturalmente, elas carregam um peso simbólico gigantesco. Já foram tidas como bruxas, como guias espirituais, como presságios de morte, mas também como símbolos da sabedoria, da proteção, da ancestralidade. E tudo isso tem um motivo. A forma como elas existem no mundo transcende o simples instinto animal. É como se elas soubessem mais do que mostram, como se carregassem segredos antigos que só revelam para quem merece ouvir. E nesse ponto, a gente precisa fazer uma pausa e refletir. Será que a gente também não precisa aprender com elas? Num mundo onde todo mundo fala demais, será que não é hora de aprender a escutar mais? Num mundo onde todo mundo corre, será que não é hora de voar mais baixo, com propósito, com foco, com direção? E principalmente, num mundo onde ser visto parece ser mais importante do que ser verdadeiro, será que não vale mais a pena ser como a coruja, silenciosa, eficiente, sábia e sempre pronta? Coruja não vive para impressionar. Ela vive para cumprir seu papel na natureza. E que papel, hein? Mantém o equilíbrio dos ecossistemas, controla populações de roedores, serve de inspiração para engenheiros, artistas, místicos e cientistas. É o tipo de ser que não precisa de propaganda. Basta existir para deixar o mundo melhor. E talvez essa seja a maior lição que elas nos deixam.
que o verdadeiro poder está em saber observar antes de agir, em dominar o silêncio, em respeitar a noite, em ser presença mesmo na ausência de luz. Então, da próxima vez que você olhar para o céu noturno e ouvir aquele som misterioso no ar, pare por um segundo. Olhe com atenção. Sinta o momento. Porque talvez ali, em algum galho oculto, esteja uma coruja, observando você como quem diz: você ainda tem muito a aprender com a noite. E que bom que você ficou até aqui, porque agora você sabe disso também.